E hoje nós vamos falar do Arcano 13, a morte. Que tem gente que tem medo, tá vendo? Ó, Arcano 13, esse aqui é o baralho do Waite. Gosto muito dessa simbologia. Esse aqui é o tarô das bruxas. No tarô das bruxas eu tenho um sepulcro, né? um túmulo. Eu tenho um manto. Eu tenho o sol nascendo. E eu tenho uma borboleta aqui na cabeça da pessoa. E do outro lado esquerdo eu tenho o casulo. E aqui o tarô dos vampiros. No tarô dos vampiros eu tenho um senhor todo-poderoso sentado num trono com uma luz acima da sua cabeça que vem de fora, mas não entra ali. E com a posição da mão aqui, né? A mão aqui assim, no sentido de pensativo. Quando essa carta sai, inclusive é uma dica, se você é uma pessoa que lê tarô e você decorou algumas palavras e você cortou o tarô para 3, 4, 5 pessoas e sempre que saiu aquela carta da morte, por exemplo, você fala as mesmas coisas, tá faltando estudo, hein? A morte, ela significa uma transformação muito forte na sua vida. Ela significa renovação, renascimento. Mas veja o que é a morte. Para os cristãos, a morte é a ressurreição, a volta. Se você for ver para os egípcios, o que era a morte? Era o desprendimento da alma, do corpo, para uma outra vida. Então se fazia tudo a mumificação daquele indivíduo, porque acreditava que para ele não ter contaminação, não se contaminar a alma dele. E o que é a morte para o budismo? A morte é uma continuidade, ela não tem uma parada. Eu simplesmente saio da vida material e continuo na vida espiritual. Então aqui é muito relativo o que é a morte. Mas em todas as culturas, a morte tem essa característica. Ela é uma transformação, ela é um renascimento. Veja que eu disse, né? Lá nos egípcios, lá no povo antigo egípcio, quando se mumificava, porque acreditava que a alma se desprendia do corpo e ela iria começar uma nova existência, um novo plano, era uma mudança. Então, quando você tira a carta da morte, a morte ela não significa o fim apenas de algo, mas o recomeço de uma maneira muito forte, muito transformadora. Se você tem teus negócios e sai a morte, eu já disse várias vezes aqui, você tirando apenas uma carta, né? Como andam meus negócios e sai a morte, significa então que veio uma transformação muito forte, muito importante no teu negócio. Aí eu tenho que ler as outras cartas que acompanham, que são as cartas sequenciais, para ver se essa transformação é uma boa transformação no que está acontecendo. A morte também significa uma caminhada, e uma caminhada para tudo que é novo. Deixa-se o passado para trás, né? O passado, falar que deixar o passado para trás é redundante, porque passado já é para trás. Mas deixa-se o passado para trás justamente porque você faz com que a morte, no caso, vá em busca de novos conhecimentos. Quando você tem aqui colocado a morte no baralho do Waite, que caminha em direção a uma figura que parece um religioso, é justamente porque você vai em busca dessa espiritualidade. A morte física, que para nós é doída porque nós temos um sentimento chamado saudade, que é difícil lidar com ele, sempre vai mexer com a gente de alguma maneira. Mas, na verdade, quando eu olho para aquele corpo ali, eu vejo que alguma coisa já aconteceu, né? Ou seja, a alma daquele corpo, o que liga de uma maneira espiritualizada às estrelas, por exemplo, ao universo, ao Deus que você acredita, já foi. Por isso que eu acho muito bonito no budismo quando fala que a morte é uma continuidade da tua caminhada. Você passa do plano material para o plano espiritual. A morte, na carta das bruxas, ela traz de um lado esquerdo, você olhando assim, ó, aqui está as costas da carta, você olhando, do lado esquerdo, então eu tenho a borboleta, significa renascimento. Do quê? Porque do lado
oposto, eu tenho um casulo. O casulo significa uma vivência, é a vida dela. E a vida dela está se maturando, está se maturando, está se maturando, está se maturando. E de repente, então, puf, ela vira uma borboleta. Ou seja, ela passa, então, numa nova fase. Eu vou colocar meu óculos que está caindo. Mas o meu óculos está quebrado. Vou tirar meu óculos. Então, a morte, ela vai ter esse princípio, né? Esse princípio. Eu lembro quando eu vi o tarô a primeira vez, eu tinha 15 anos. E quando eu tirei uma carta, o primeiro contato com o tarô, quando eu tirei uma carta, veio a carta da morte. Daí a pessoa, eu fiquei assustada, a pessoa me orientou. No tarô dos vampiros, é um tarô um pouco mais difícil nessa carta para fazer qualquer interpretação. Mas veja, eu tenho ele sentado num trono e eu tenho uma luz atrás dele. Então eu estou dizendo que algo está acontecendo, que algo está vivendo, que está tendo uma vivência lá fora, que algo está sendo esclarecido lá fora, que algo está sendo iluminado lá fora. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com essa situação. Mas lembre-se, a morte é renovação, é transformação, é mudança brusca. Vamos supor que você está num relacionamento e você pergunta sobre o seu relacionamento e sai a morte. A morte diz que você vai ter uma mudança drástica no teu relacionamento, uma mudança muito forte. E essa mudança drástica, muito forte, não quer dizer separação. Essa mudança forte pode estar dizendo para você que vai surgir algo no relacionamento. De repente você está num relacionamento e esse relacionamento seu, você não tem filho. Então pode dizer que seja um filho, né? O que pode ser uma novidade para você no seu relacionamento. Eu lembro que eu fiz esse corte para minha colega, que eu conheço há 20 anos. Ela tem quase 20 anos de casada. E eu lembro que depois das cartas na sequência, eu falei assim, olha, aponta para a presença de alguém vivendo entre vocês. Aponta uma criança. Eu sei que alguns dias depois ela falou para mim que ela estava grávida, já com 42 anos, ela ficou grávida. E ela não tinha pretensão de ter filho, nem o marido. E acabaram que os dois tiveram uma mudança drástica nas suas vidas, numa alegria, felicidade e tudo. Então a carta da morte, ela tem esse significado. Mudança, transformação, renovação. Mas você não pode usar essas palavras. Aquele tarólogo, né? Aquele tarólogo estudioso, o taromancia, que é aquele que vai jogar as cartas para você, ele não pode ficar preso nessas palavras. Tudo vai do que vem antes e as consequências das cartas a seguir, para você ter uma interpretação. Por isso o baralho do Waite, na minha visão, o baralho do Waite é mais interessante por causa da simbologia. Eu entendo que o tarô ele tem que estar com as suas simbologias básicas presentes, para te dar consistência naquela leitura que você está fazendo. Veja que bonito que é a morte no tarô das bruxas, né? Você tem o sol lá, você não sabe se é um sol nascendo, se é uma lua que está aparecendo, porque você não sabe se é dia ou é noite, mas você tem a presença do casulo do lado esquerdo, e o casulo significa a nossa vida no momento, e você tem a borboleta, ou seja, uma transformação radical, né? Um bichinho nojentinho, um bichinho feinho, tal, que se transforma numa linda borboleta. E no tarô dos vampiros, veja como ele é sério, ele está pensativo. Então, por isso que às vezes, quando você começa a estudar o tarô, você tem um tarô que tem pouca simbologia, fica um pouco mais difícil para você. Mas não se prenda nas cartas. Eu conheço gente que estuda tarô, daí decora, né? A carta da morte significa transformação, renascimento, tal, mudança. Sim, pode significar isso, mas tudo vai depender do jogo. Aqui para você, como eu pego uma carta de cada vez, eu procuro falar mais do significado. E no baralho do Waite, a carta vai em busca de algo mais. Veja que quando ela tem a presença daquele indivíduo que parece um padre e tem a presença das crianças aos pés do cavalo, é justamente que vai em busca de uma espiritualidade, né? Ela está saindo de uma situação material para uma situação espiritual, e da criança vai em busca da novidade, né? Criança é novidade, ficar mais novo, rejuvenescer,
experimentar os conhecimentos. Porque se você pega a sua idade que você está e volta a ser criança, você já traz uma bagagem de conhecimento. E tudo vai de você entender o tarô, não anexar o tarô a religiões. Até porque você veja, falei no começo do vídeo, a morte para o cristianismo é uma ressurreição. A morte para os egípcios era desprendimento da alma do corpo e uma continuidade numa nova vida, num novo plano. E a morte para o budismo, ela praticamente, entre aspas, não existe. Ela é uma continuidade. Eu tenho uma continuidade, eu tenho uma vida material e na morte eu passo a continuar a minha vida numa vida espiritual. Deixa eu ver meu óculos aqui. É que eu quebrei meu óculos, gente. Vocês acreditam? Ó, o André tá aí, ó. Beijão, André. Como é que tá? André, minha prima, minha irmã amada. Sibeli, minha prima. Beijos. E o tarô é legal por causa disso. Porque o tarô não tem uma vinculação com religião, não é coisa de bruxo. Nem sei se eu sou, de repente, bruxo, né? Vai saber, né? Mas não é coisa de bruxo, não é coisa de diabo, não é coisa de nada. Né? O homem é muito pequeno, por isso que ele atribui as suas coisas em outras situações, né? Se Deus quis, ou aquilo lá não pode, que é pecado, alguém diz, ou aquelas coisas. Não, tarô é tarô, gente. Não é uma brincadeira, é um oráculo, como eu disse, não se sabe a origem, e é fantástico. Você pode tirar, você pode aprender para você mesmo, e todo dia se tirar uma carta para você, você fica sabendo como vai ser seu dia. Às vezes, vou contar para você, eu embaralho o tarô de manhã e tiro uma carta e deixo guardado. Não vejo. Final do dia eu vou ver batata. Aquilo que a carta estava indicando realmente se procedeu. Até porque o oráculo, o tarô, ele não é só para adivinhação. Ele também é para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Veja que a morte é muito difícil a gente encará-la, né? Eu lembro quando eu perdi meu pai, por exemplo, ou outros parentes, é difícil, né? Porque a gente sabe que vai sentir aquela saudade e não vai pegar. A gente queria pegar. Mas a morte é isso, tá bom? Todos os dias à noite, entre 8h30 e 8h40, eu vou falando de uma carta do tarô. Vou falar dos 78 arcanos. Na esperança que quando eu chegar perto dos 78, a gente já está todo mundo vacinado e podendo se abraçar, e podendo se encontrar e voltar às palestras e os cursos e tal. Mas vou falar dos 78 arcanos. Por enquanto estou falando dos arcanos maiores, que é uma leitura mais geral, mais objetiva. E eu estou no arcano 13, são 22 arcanos. Tudo de bom para vocês, para o pessoal que está aqui, primos. Primos é sacanagem, né? Porque primos não pode faltar mesmo. Deixa eu ver, entrou mais alguém aqui, deixa eu ver meu óculos. A Ana, a minha prima amada. Tudo bom, Ana? Ana morando na praia, me convidou, tô louco para ir, pra gente tomar aquele vinho. Bom, a morte é isso, tá? Ela, quando ocorre, a gente tem o difícil encarar, que são as fases do luto, né? A gente vai passar pelas fases do luto, a negação, a raiva, depois a gente vem a barganha, depois a gente vem a aceitação, passa por uma situação antes da depressão, que é a chamada, né? Não depressão no sentido que a gente conhece, e aceitação. Então lembre-se, tá? Todos os dias aqui, você vai me acompanhando. E fique de olho que meu curso Imersão Básica aos Arcanos Maiores, mais uns dias será lançado na plataforma Hotmart e eu dou outras informações para você. Por enquanto, é só para atiçar você. Então, vem aí meu curso Imersão Básica dos Arcanos Maiores na plataforma Hotmart, tá? Vai lá, tá pertinho para o lançamento. Aguarde um pouquinho aí. Beijos no coração de todo mundo. Amanhã, mesmo canal, mesmo horário aqui, falando do próximo arcano, que é o arcano 14. Vamos falar de todos os arcanos. E pode mandar pergunta no Instagram, que eu respondo para você. Um beijo, querido. Tchau, tchau.